Esse cara fez mais de 450 milhões de reais escrevendo e-mails para um site de notícias. E o mais insano é que ele teve esse resultado antes dos 28 anos. Alex sold Morning Brew to Business Insider for around $75 million a couple years ago at the age of 28. Alex Lieberman criou um dos maiores portais de notícias financeiras do mundo, o Morning Brew, uma simples newsletter que em poucos anos de existência foi comprada por 75 milhões de dólares, algo próximo dos 450 milhões de reais. E nesse vídeo eu fiz um benchmarking da empresa dele para que você coloque as mãos nos principais segredos que fizeram com que uma simples newsletter universitária fosse do 0 aos 75 milhões de dólares em menos de 4 anos. Nesse vídeo você vai descobrir como ele fez a primeira venda, como ele contrata pessoas, como é o modelo de escala que ele utiliza para multiplicar o seu faturamento e muito mais. O conteúdo vai ser todo mastigado para que você entenda com facilidade e aplique imediatamente. Seja você um iniciante no mercado digital ou alguém que já está em um processo de escala mais agressiva, eu te garanto que nesse vídeo você vai ter insights práticos que vão mudar o seu jogo. The main strategy that I used in trying to sell her on a deal is a lesson I learned from an amazing book called The Adweek Copywriting Handbook. Meu nome é Fabiano Carvalho e seja bem-vindo aos Segredos do Benchmarking. Alex Lieberman começou sua trajetória empreendedora na faculdade. Foi no último ano de graduação que ele deu início na newsletter que mais tarde se tornaria a Morning Brew. Essa ideia da newsletter começou como uma forma de ocupar o seu tempo no último ano de graduação. Como no final da faculdade ele já estava mais tranquilo e tinha poucas matérias, para não ficar parado, ele decidiu encontrar uma forma produtiva de ocupar o seu tempo. Assim, Alex mantinha a mente ativa enquanto ajudava seus amigos. Era um ganha-ganha. Morgan Stanley, I had all this free time, and I was just trying to find ways to pass the time because I didn't have to re-recruit my senior year. I only had to take 2 or 3 classes because of just the way the credits worked out. And I just had all this free time and I was like, I need to do something. E o método de Alex era muito simples. Ele fazia entrevistas simuladas de emprego com os amigos, fazendo perguntas como entrevistador enquanto eles treinavam como candidatos. E nessas entrevistas, Alex sempre fazia várias perguntas, mas uma delas era fixa: como você se mantém atualizado sobre o mercado financeiro? E a resposta era sempre a mesma: leio o Wall Street Journal. Foi nesse momento que Alex teve um insight. Ele percebeu algo em comum. Todo mundo lia as notícias financeiras para se manter atualizado, mas ninguém gostava disso, porque eles achavam as notícias chatas e desinteressantes. E isso fez Alex se perguntar: por que alguém escolheria seguir uma carreira no mercado financeiro se algo tão básico como ler notícias já era tão sofrido? Foi aí que ele enxergou uma oportunidade. No começo nem era uma ideia de negócio, mas Alex decidiu criar um boletim informativo que reunisse as principais notícias do mercado financeiro, só que com um diferencial, usando uma linguagem leve e interessante que fizesse os alunos ter vontade de ler. Assim foi o início do Morning Brew. Na época, era somente um boletim voltado para estudantes de negócios e finanças chamado Market Corner. Para você ter uma ideia, no início, eles enviavam esses boletins por e-mail em um simples arquivo PDF, um produto muito básico. Com o tempo, o Market Corner evoluiu para o que conhecemos hoje como Morning Brew. So I started writing a daily business roundup, which originally was called Market Corner, was later rebranded as Morning Brew. Como eu disse, o crescimento foi tão bizarro que em 2020 eles foram comprados por uma empresa gigante, a Business Insider, por 75 milhões de dólares. Então agora que você entendeu a história por trás da criação do Morning Brew e principalmente como essa newsletter surgiu e foi vendida, vamos aprofundar agora no conteúdo de forma mais técnica para que você consiga aplicar no seu dia a dia. Primeiro ponto: qual foi o primeiro produto, como ele foi criado e como ele trouxe lucro para a empresa? O primeiro produto da Morning Brew foi um espaço publicitário dentro da newsletter. Alex percebeu que muitas universidades buscavam alunos para os seus cursos de mestrado na área de negócios e finanças. Inclusive, ele mesmo foi abordado por um representante da Universidade da Virgínia ofertando uma vaga para um curso de mestrado. O problema para essas universidades é que é muito difícil encontrar universitários quase formando e que queiram fazer mestrado em negócios. Foi aí que Alex entendeu que todos os assinantes do Morning Brew se encaixavam nessa descrição de público-alvo. Ou seja, ele teve a primeira oportunidade de monetizar a sua audiência. Então, ele fez um pitch para a diretora de admissões de novos alunos da Universidade da Virgínia, ofertando 3 espaços publicitários dentro da Morning Brew. E dali, a faculdade aceitou
divulgar o seu curso de mestrado lá dentro. E nesse primeiro contrato de publicidade, eles faturaram ali por volta de $2.700. E para quem não tinha nenhuma experiência vendendo espaços de mídia, funcionou. One day I was on LinkedIn and I saw a DM from the director of admissions at UVA. And long story short, the message was asking me if I wanted to apply to their Masters of Accounting program. And in that moment, a light bulb went off. I said to myself, if they're looking to get in front of Alex, a 20-something-year-old who worked in finance, they're probably trying to get in front of a lot of people like me. And know who has a lot of people like me? Morning Brew. So I did what any scrappy entrepreneur would do. I found the email address for the director of admissions. I shot her a note basically saying, Morning Brew has tens of thousands of Alex Liebermans and it seems like you're trying to get in front of them. And then I waited. I got an email back from UVA. They said they were interested, which was for your Masters of Accounting program. You can do it way more authentically through our words in our newsletter versus sending a sponsored LinkedIn message where you can't build trust. And finally I said, rather than $5,000 or $10,000, we'll charge you $2,700 for 3 spots, so it's an absolute no-brainer. So I gave my best pitch, and to my surprise, an incredibly legit American university was down to spend money with Morning Brew. E eu sei, nesse momento você pode até estar pensando que esse é um negócio difícil de criar, ou pelo menos mais complexo do que parece, mas a verdade é que não. Como o Morning Brew foi a primeira newsletter a ter muito resultado, e hoje você pode simplesmente trilhar o mesmo caminho que eles já percorreram, mas evitando os mesmos erros e acelerando seus resultados. Inclusive, aqui mesmo no Brasil, uma galera já modelou o Morning Brew e hoje eles estão voando. Já tem mais de 900 mil seguidores no Instagram e 1,5 milhão de inscritos na newsletter. E para você entender na prática o que eu tô te dizendo, eu vou comparar as páginas de captura da Morning Brew e desse projeto brasileiro. E aí você vai ver que ninguém cria nada do zero. Bora lá, esse é o Instagram do Morning Brew. Dá uma olhada no estilo de postagem, a forma como o feed é organizado e também confere como que foi feita a logo. Agora, dá uma olhada no Instagram do The News CC, o projeto brasileiro que provavelmente está modelando o Morning Brew. Olha só como que é o estilo de postagem, as cores vivas e a logo. Consegue perceber um padrão? Pois é, isso é benchmarking e modelagem na prática. E digo mais, o resultado tá vindo, eles já estão gigantes no mercado, tem mais de 900 mil seguidores e mais de 1 milhão de inscritos na newsletter. Agora, seguindo com o comparativo, confere a página de captura da newsletter da Morning Brew, dá uma olhada na promessa, Become Smarter in Just 5 Minutes. Agora, dá uma olhada na página de captura da newsletter da The News CC, mais inteligente em 5 minutos. Consegue perceber a semelhança? E não, isso não é coincidência. Todo projeto de sucesso faz benchmarking, é quase como uma premissa. Pensou em um projeto que deu certo muito rápido? Pode ter certeza que existe alguma referência, que foi feito um benchmarking e que foi feita uma pesquisa de mercado anterior. E de forma prática, o que eu quero te dizer com isso é que o fato de escalar uma newsletter é algo validado, você só precisa das informações corretas. E é exatamente por isso que você precisa continuar assistindo esse vídeo, porque eu vou entregar muito mais insights que vão te ajudar a ter resultados mais rápidos aqui na internet, seja para criar uma newsletter ou para fazer qualquer outro projeto aqui no digital. Dado todo esse contexto, bora falar de números. Em 2022, o faturamento anual da Morning Brew era de 75 milhões de dólares, por volta de 450 milhões de reais. E sim, como a gente já disse, eles foram comprados em 2020, também por 75 milhões de dólares. Só que agora eles estão faturando esse mesmo valor por ano. Ou seja, hoje eles já valem muito, mas muito mais do que esses 75 milhões de dólares. Para você ter uma dimensão real do quanto eles são populares, dá uma olhada na análise de tráfego do domínio deles. Ao todo, são mais de 1 milhão de pessoas todos os meses consumindo o conteúdo diretamente no site, sem contar os seguidores das outras redes sociais. O Instagram tem quase 2 milhões, TikTok 1 milhão, no YouTube eles têm 350 mil inscritos e não para por aí. Já pegando um gancho nesse assunto, agora a gente vai entender quais são as fontes de aquisição de clientes que eles utilizam. Só que é mais interessante aqui a gente aprofundar e descobrir quais foram as primeiras iniciativas que eles tiveram para conseguir clientes. Porque dessa forma você consegue extrair insights práticos para você aplicar imediatamente. Dito isso, no primeiro momento da Morning Brew, os fundadores focaram em estratégias práticas de crescimento e principalmente em formas gratuitas de fazer isso. Era um pensamento de growth raiz. Se a newsletter tinha 1.000 inscritos, as perguntas que os sócios se faziam eram: como chegar em 2.000 inscritos sem necessariamente investir dinheiro para isso? Right, and so we had to be very practical about how we thought about growing the thing.
We basically had to say to ourselves, okay, we have, let's just say hypothetically, 1,000 subscribers now. The question was, how are we going to get to 2,000 subscribers? And we basically, I remember, created a list of what are all of the things that we could do that don't take any money to get from 1,000 to 2,000 subscribers. E aproveitando essa deixa, um modelo mental interessante para você utilizar, que inclusive eu utilizo aqui no meu dia a dia, é o seguinte: sempre que eu tô diante de um problema, eu transformo esse problema em uma pergunta. Por exemplo, se eu quero aumentar o meu faturamento, mas eu não sei exatamente qual ajuste fazer na minha operação, a primeira coisa que eu faço é parar e pensar em qual é o meu problema raiz, e eu tento deixar ele o mais específico possível para conseguir transformar em uma pergunta. Então, ao invés de pensar em como aumentar o faturamento, eu aprofundo e vejo o quanto de faturamento eu preciso aumentar e para quando eu preciso desse aumento. E aí eu transformo o problema, aumento de faturamento, em uma pergunta com esse formato: como eu posso aumentar 30% do meu faturamento até o dia 3 de março? E aí dali eu escrevo essa pergunta em um papel e me afasto do problema e vou resolver outras coisas. A mágica acontece porque o meu inconsciente agora tem um problema claro e específico para resolver. Então, mesmo que eu não esteja ativamente pensando na solução do problema, o meu cérebro continua buscando aquela solução. E o mais louco é que, na maioria das vezes, ele encontra soluções mais eficazes do que se eu estivesse pensando ativamente. E o que normalmente acontece é que essa resposta vem em forma de insight, enquanto eu estou fazendo ali alguma outra coisa, quando eu estou treinando, tomando banho, jogando tênis. Em resumo, esse modelo mental vai te ajudar a identificar e resolver problemas complexos com mais facilidade. No início da trajetória, eles usavam uma estratégia chamada de Hub and Spoke. In the early days of the business, was the best model for thinking about growing the audience was, as you alluded to, this hub and spoke model. A premissa dessa estratégia é que toda empresa e produto tem um público-alvo definido, que são os spokes. A segunda premissa é que os spokes se reúnem em algum lugar, o que podemos considerar como um hub. A ideia da estratégia deles foi de entrar em contato com os líderes dos hubs, que têm autoridade diante aos spokes, e convencer eles a deixar que eles possam falar alguns minutos fazendo o pitch da newsletter para os spokes. Em resumo, é você usar uma autoridade para o seu público para levar a sua mensagem. É uma espécie de transferência de autoridade. Expandindo essa mesma ideia, como a gente poderia fazer isso de outras formas e para outros mercados? Digamos que você vai criar uma newsletter de saúde ou algum produto nesse nicho. Você pode simplesmente fazer parcerias com influencers de saúde na sua cidade, com médicos que criam conteúdo, clínicas médicas, nutricionistas, associações, proprietários de academia ou box de crossfits. Você pode até mesmo se tornar parceiros de associações para palestrar gratuitamente em eventos e fazer ali o pitch do seu produto. Ou ainda você pode simplesmente criar conteúdos focados para o público que você quer atrair. A grande ideia é que você precisa entender muito bem quem é o seu público. No exemplo da Morning Brew, eles já sabiam exatamente qual era o público deles. No início da jornada, eram os estudantes universitários de cursos relacionados a negócio, ou seja, esses eram os seus spokes. E, por isso, eles faziam parcerias com professores e presidentes de clubes estudantis da Universidade de Negócios, que no caso eram os hubs. E ali eles encontraram a melhor forma de divulgar a Morning Brew. Outro ponto interessante que você pode modelar em termos de mentalidade é que durante esses pitches eles focavam em criar uma oferta tão irresistível que as pessoas se sentiriam idiotas em não se inscrever na newsletter. Eles removiam todos os riscos e todos os pontos negativos de forma que ficasse mais fácil as pessoas dizerem sim do que não para se inscreverem. Ter essa mentalidade na criação de suas ofertas pode mudar o seu jogo, porque você naturalmente vai encontrar maneiras de deixar sua oferta mais sexy e irresistível. All of the pitch was like, remove any possible downside or risk of subscribing, where people feel candidly like idiots for not subscribing. Outro ponto interessante é que, nesse processo de captar leads para newsletter, eles tinham uma mentalidade de conversão absurda. Alex pensava em todo momento em como ele poderia remover qualquer obstáculo do lead no processo de aceitar a oferta, ou seja, de cadastrar o seu e-mail na newsletter. Um exemplo prático é que, quando ele estava ali ao vivo fazendo esse pitch, ao invés de pedir para a pessoa abrir o site da newsletter e deixar o e-mail, ele simplesmente passava uma folha de papel e as pessoas escreviam seus e-mails. Dessa forma, eles removeram as etapas e todos os atritos no processo que poderiam diminuir a conversão. We ended up
having people use a sheet of paper and a pen to write it down because we found that was far more successful than telling people to take out their laptops and type in morningbrew.com and then put in their email address. It adds steps to the process, and that friction would decrease the conversion rate of percentage of people in the class that would actually sign up. Novamente, eu não estou dizendo para você sair distribuindo papel e caneta para captar lead, mas eu preciso que você remova qualquer tipo de atrito no processo de conversão se você quiser escalar de verdade. Depois que eles validaram esse modelo de Hub and Spoke, eles repetiram infinitas vezes dentro da universidade, até atingir um volume considerável de assinaturas, ou seja, eles fizeram mais do mesmo em nível vertical. Essa escala dentro da própria universidade funcionou tão bem que então eles pensaram o seguinte: se funcionou aqui, por que não funcionaria em outras universidades? Basically said to ourselves, okay, we did this thing at Michigan with pitching classes on our own. It was really effective. How do we do that at other schools? E aí foi o que eles começaram a fazer. Eles começaram a lateralizar o processo de escala, fazendo Hub and Spoke em outras universidades, mas de forma mais automática. Eles criaram um programa de embaixadores e afiliados. Uma coisa interessante é que eles pagavam esses afiliados com recomendações no LinkedIn. Era uma comissão de custo zero que todo universitário que precisa de emprego gostaria de receber. E um insight legal é que dentro desse modelo de negócio que eles estavam inseridos, que é empresa de mídia, jornal, não era comum programa de afiliados, mas eles viram isso em outros mercados e trouxeram para si, modelando a Harry Razor, uma empresa de lâminas de barbear que fez um lançamento gigantesco porque ela tinha um programa de afiliados. Already existed. I would say, if anything, we came up with it for doing it in a media context because we hadn't seen a lot of media companies do that. But literally, the idea of referring or being an affiliate has existed for so long. We saw that Harry's Razors had a ton of success with their referral program when they launched. E aqui tem um ouro que poucas pessoas se dão conta. Trazer elementos antigos de outras indústrias para sua própria indústria é uma inovação, portanto é mais fácil de gerar resultado. Agora, de forma mais técnica, a ideia por trás de um programa de embaixadores é a seguinte: pense na jornada de compra do seu cliente de ponta a ponta. Primeiro, eles descobrem a sua empresa, depois eles sentem algum tipo de conexão com a sua oferta e depois eles buscam mais informações sobre o seu produto. E aí depois eles tomam a decisão de compra e, por fim, caso tenham uma boa experiência, eles indicam a sua empresa espontaneamente para conhecidos. O que o Morning Brew fez foi atuar estrategicamente na última etapa da jornada do cliente, estimulando que os próprios assinantes divulgassem a newsletter, criando um efeito boca a boca exponencial. Consegue entender que muitas pessoas talvez gostem do seu produto, mas por não receberem um incentivo, elas acabam não divulgando espontaneamente. E é aí que, se você fizer um ajuste simples na sua estrutura, você desbloqueia uma nova fonte de aquisição e o melhor, de custo quase zero. Dando continuidade nesse processo, uma sacada muito valiosa que eles tiveram foi que, antes de pensar em diversificar as fontes de receita, o Morning Brew focou em uma única coisa. Eles se tornaram excepcionais criando o conteúdo diário da newsletter. Não gastaram energia fazendo diversas outras coisas, eles focaram apenas em uma única coisa e fizeram ela muito bem feita. Tudo isso com um objetivo muito claro: aumentar a audiência do Morning Brew para criar alavancagem, para que no futuro eles pudessem monetizar essa audiência. Business. We were so focused on doing one thing for like 4 years. Our daily news perspective was, let's just do one thing really well. Let's build up an audience and that will create immense leverage to do other. Eu percebo que muitas pessoas, principalmente no digital, se perdem nesse aspecto. O primeiro grupo são os iniciantes. Por não saberem fazer uma pesquisa de mercado e um benchmarking profundo, elas não tomam decisões inteligentes para começar uma operação. Na prática, como que funciona? Eles veem 1 ou 2 vídeos ali no YouTube e já começam a fazer o que os gurus ensinam, mas não analisam se de fato esse é um modelo de negócio sustentável e que se encaixa nas suas expectativas. E o resultado disso é que, na primeira dificuldade, antes mesmo do negócio fluir e gerar dinheiro, eles desistem e mudam para outro modelo de negócio e ficam nesse ciclo infinito, pulando de galho em galho, diversificando antes de se aprofundar. O resultado disso é que essas pessoas nunca têm resultado em nada. E, inclusive, algo que eu sempre recomendo antes mesmo de iniciar qualquer projeto é ter clareza se de fato esse negócio é validado. Você precisa ver com seus próprios olhos aquilo que está funcionando no mercado. E para que você possa fazer isso, eu recomendo a Guru Killer. A Guru Killer é uma plataforma de benchmarking e pesquisa de mercado que te entrega dados e informações privilegiadas sobre qualquer estrutura de
vendas na internet. Você consegue ver quais são os produtos mais vendidos, consegue ver quais páginas de vendas mais convertem, consegue ver os anúncios mais viralizados e, por incrível que pareça, você consegue até descobrir o público de cada produto. Por exemplo, se eu quisesse entender de fato quais produtos estão faturando alto na internet, ao invés de esperar e contar com a sorte, eu poderia simplesmente abrir a Guru Killer na aba de mais escalados e eu já veria na prática, com meus próprios olhos e de forma imparcial, o que realmente está escalando. Detalhe aqui, quando você usa uma plataforma, não existe conflito de interesse. Ela te mostra simplesmente a verdade, dados reais sobre qualquer produto. Então, para reforçar, se eu estivesse começando, eu não ficaria à mercê de ninguém. Eu não iria esperar alguém me contar o que realmente está funcionando, eu veria com meus próprios olhos e tomaria decisões mais assertivas. Caso você queira testar a Guru Killer no dia a dia, no primeiro link aqui da descrição, você consegue fazer seu cadastro, é bem rápido. Seguindo agora, o segundo grupo de pessoas que se prejudicam por causa da diversificação antes do aprofundamento são aquelas que já tiveram os primeiros resultados. Por exemplo, um cara que criou uma oferta no tráfego direto no nicho de emagrecimento. Digamos que ele escalou pela primeira vez e bateu ali os seus 5 dígitos. Finalmente ele viu ali o dinheiro entrando, quando de repente a oferta morre. E aí o que acontece? Ele fica desesperado porque ele não sabe se ele vai conseguir acertar outra oferta. E adivinha? Ele muda tudo. Ele testa outra oferta em outro nicho, faz tudo completamente do zero de novo. Quando o mais inteligente seria entender por que a oferta parou de vender, depois tentar reviver essa oferta com novas leads, testando novos anúncios para só então descartar a estrutura e testar algo novo. Só que mesmo criando uma nova oferta, a forma mais inteligente não seria testar um nicho completamente diferente, justamente por conta dessa questão de diversificação. Ao invés de você se aprofundar em algo que você já tem alguma experiência para que você fique excelente, você quer diversificar e começar sempre tudo do zero. E um outro erro é esquecer qual é o seu core business, qual é o seu foco principal e se distrair com novas ondas e supostas coisas mais interessantes. Se o seu core business é tráfego direto, as únicas coisas que você precisa ficar especialista é em criação de ofertas, criação de anúncios e tráfego. É o que faz uma empresa de tráfego direto escalar para 6, 7, até mesmo 8 dígitos. Esse é o 80-20 da parada. Agora, pegando esse gancho de empresas que escalam de 6 para 8 dígitos, contratar pessoas é fundamental. Não tem como você criar uma operação saudável sem ter boas pessoas na sua equipe. Mesmo que em primeiro momento você tenha freelas como principal força de trabalho, caso você queira escalar com mais pressão, com mais consistência, você precisa contratar boas pessoas. E dentro desse contexto, um dos fundadores do Morning Brew tem um framework de contratação muito bom que você pode copiar e adaptar para a sua operação. Dominar esse framework vai te ajudar demais, independente se você já tem um negócio estruturado e quer acelerar, ou até para você que está começando, mas pretende escalar algum dia. E para que fique um conteúdo mais claro, a gente vai separar aqui em 2 tipos de colaboradores. Colaboradores sêniors e júniors. Primeiro, sênior. Quando você contrata um sênior, você espera que ele saiba exatamente o que precisa ser feito para levar a sua operação de onde ela está para onde você gostaria que ela fosse. Portanto, você espera que o sênior tenha experiência prática superando o desafio que você está enfrentando agora. Is when you hire a senior person, it needs to be someone who understands how to take where you want the business to go and can set a very clear plan of how they are going to get there. And then what is the hiring plan that's one layer down from that will allow their org to execute on the plan that they've... Na prática, como que seria isso? Se você quer contratar um copywriter sênior para sua operação, para te ajudar a criar a VSL de 8 dígitos, ele precisa ter escrito alguma VSL de 8 dígitos. Simples assim. Ele vai precisar ser capaz de criar um planejamento que vai levar a sua operação do ponto A para o ponto B. E dentro do assunto planejamento, um sênior precisa saber quais vão ser os recursos necessários para que esse plano se concretize, seja em nível de recursos humanos ou de qualquer outro aspecto necessário para garantir que a sua visão como dono seja realizada. Novamente, de forma prática, nesse exemplo do copywriter, ele vai precisar saber quantos copywriters júniors você vai precisar na sua operação e o que cada um deles vai fazer para que você consiga escalar para 8 dígitos. Digamos que sejam 2 copies júnior, um para escrever anúncios e um para escrever e-mails. Quem vai ficar responsável por demandar esses recursos, criar esse planejamento e garantir que ele funcione é o copywriter sênior. Seguindo dentro do framework, a próxima atribuição de um sênior deve ser o monitoramento contínuo do planejamento. A ideia é que ele saiba tudo o que está acontecendo
e saiba ajustar o plano caso necessário. Agora, por último, todo sênior precisa ter mais conhecimento do que você na área que ele atua. Ele precisa ser capaz de te ensinar sobre o que ele faz e não você ensinar a ele. Para recapitular o framework: experiência, planejamento, monitoramento e conhecimento. Agora, quando falamos de profissionais júnior, os objetivos mudam completamente. Quando se contrata júnior, a coisa mais importante é o mindset. A única coisa que você precisa garantir é que ele tenha o QI básico para executar as demandas. Se fosse um editor de vídeo, ele só precisaria saber usar a plataforma de edição. É algo básico, ele não precisa ser um gênio. Porque o mais importante ao contratar um júnior é você saber se ele tem curiosidade, ambição, autoconsciência sobre seus pontos fortes e pontos fracos, e ele precisa ser aberto ao feedback. Se o júnior tiver essas características, é quase garantido que ele fará um bom trabalho, porque ele está em processo de aprendizado, então é relativamente fácil desenvolver suas habilidades técnicas. Agora a gente entra em um outro assunto extremamente importante: crescimento e maturação do negócio. No início da sua empresa, você precisa fazer tudo, então o ato de fazer se torna o mesmo que produtividade. Quanto mais envolvido operacionalmente no processo, mais produtivo você é. Porque no final das contas, você precisa criar tudo do zero. Mas, à medida que você contrata pessoas para fazer trabalhos mais operacionais, você precisa focar em funções mais táticas, como, por exemplo, fazer um planejamento e monitorar a execução desse planejamento por parte da equipe. Só que, à medida que o negócio cresce ainda mais, você precisa se demitir dessa função tática de desenvolver o planejamento e focar unicamente no nível estratégico. E o que é o nível estratégico? É dizer para onde a sua empresa vai. Você precisa saber qual é o lugar onde vocês precisam chegar e quais são os problemas que vocês precisam resolver. É como se sua missão fosse direcionar a energia de todos os colaboradores para um único rumo. O problema é que quando você chega nesse nível, você corre o risco de cair na monotonia e no tédio, porque você ficou por muito tempo acostumado a botar a mão na massa e construir. Então, quando você fica em uma posição mais estratégica, é natural que você tenha dificuldade de enxergar os outputs dos seus esforços durante esses dias, meses ou até mesmo anos. É diferente, por exemplo, de um editor de vídeo que faz um criativo e você consegue ver o resultado do trabalho dele no mesmo dia após finalizar a edição. E é por isso que quanto mais estratégica for a sua função, mais monótona ela tende a ser, se você não ajustar a sua mentalidade. E por isso, tome cuidado para não cair na armadilha do trabalho operacional, onde você busca formas de estar ocupado, mas se esquece de direcionar e tomar boas decisões de médio e longo prazo para sua empresa. E pensando nisso, uma das funções que é operacional, mas no mesmo tempo é extremamente estratégica, é fazer benchmarking. Você, como CEO da sua operação, precisa ter muito claro qual é a direção que o mercado está indo para que você se antecipe, para que tome boas decisões e permaneça gerando resultados independente das mudanças que ocorram no mercado. Só que fazer esse processo pode ser trabalhoso, cansativo e pode demandar tempo. Por isso que quanto melhores forem as suas ferramentas de trabalho, mais fácil vai ser esse processo. E é exatamente por isso que eu gosto da Guru Killer. Com poucos minutos eu consigo me atualizar de tudo que está rolando no mercado. Eu vejo quais modelos de ofertas, quais os projetos que estão mais escalando, quais os funis estão sendo mais utilizados, quais as novas ondas estão surgindo no mercado e principalmente como eu posso usar essas informações privilegiadas para tomar decisões que vão garantir que a minha empresa continue crescendo mês após mês, apesar de qualquer mudança que aconteça no mercado. Aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar um link para que você crie sua conta na Guru Killer e teste na prática. E se você valoriza estar sempre um passo à frente do mercado, eu recomendo muito que você crie a sua conta. Espero de verdade que esse vídeo tenha trazido insights valiosos para você e para o seu negócio. E já aproveita agora para se inscrever no canal e deixar uma curtida no vídeo, caso você tenha gostado. Tamo junto, bora pra cima, e esse foi mais um episódio do Segredos do Benchmark.